a questão da cura na psicanálise? Essa é a pergunta do milhão. A psicanálise cura? E se a psicanálise cura, cura o que exatamente? Não? Freud inventou a psicanálise nos últimos anos do século XIX. Inventou a psicanálise de um modo bastante peculiar, bastante curioso. Ele era médico residente em Salpêtrière e ele lá assistia às aulas espetaculares de Charcot. Charcot colocava em exposição, podríamos dizer assim, suas histéricas. Mostrava para todo o público como ele podia hipnotizar seus pacientes e como ele podia trocar os sintomas de um paciente para outro. Isso era praticamente um espetáculo teatral, não? Mas ao mesmo tempo era uma descoberta científica maravilhosa, porque quebrava o paradigma científico do século XIX. Podemos dizer que um cientista do século XIX se guiava basicamente por dois modelos de causalidade. A causalidade natural, quer dizer que um efeito tem uma causa natural, mecânica, que é possível de ser constatada em uma experiência. Se eu tenho uma doença, o sintoma da doença tem que ter um respaldo, digamos assim, no corpo, a nível orgânico. A outra forma de causalidade é a causalidade psíquica, consciente. Quer dizer, por exemplo, o ato de eu me levantar nesse momento, por vontade própria. Esse ato seria o efeito de uma causa, de uma representação mental consciente, no qual eu tomo a decisão de levantar da cadeira e ir embora. Então, um médico só podia ver as experiências a partir, um médico do século XIX, só podia ver as experiências a partir desses dois modelos causais, epistemológicos. Ou a ação era volitiva, era por vontade, ou a ação era mecânica, quer dizer, era por um movimento natural. As histéricas de Charcot tinham sintomas que não tinham causa orgânica e, ao mesmo tempo, não eram ações volitivas, não era fruto de sua própria vontade. É isso que observa Sigmund Freud. É isso que ele observa e leva de volta para Viena. E a partir de aí, em diálogo e em investigação com alguns outros colegas, começa a haver uma série de pacientes cujos sintomas não são efetuados pelo próprio organismo, sino que estão desacoplados do organismo, mas ao mesmo tempo não são volitivos, não são por vontade. Por exemplo, paralisia de alguma parte do corpo, esquecimento da língua materna, casos de fobia e outros sintomas histéricos. Assim é que Freud denomina esses sintomas desse tipo de pacientes. A partir de aí ele trabalha com hipnose para poder desmontar o sintoma. Ele entende que o sintoma histérico é fruto de um trauma. Então ele faz, poderíamos assim dizer, sessões de regressão a partir da hipnose, com a qual ele encontraria o trauma, revelaria para o paciente e dissolveria o problema, resolveria o sintoma. Essa era uma forma de cura. Freud abandona o hipnotismo por entender que é pouco eficaz e passa a um outro modo de trabalho, que é o trabalho da cura pela palavra. E não foi Freud justamente que teve a iniciativa, sino uma paciente histérica. É uma paciente histérica que pede para o médico deixar de falar ele e permitir-lhe falar ela mesma na sessão. Então, a partir desse gesto, a partir dessa cena, Freud começa a fazer falar a seus pacientes. Ele deita os pacientes no divã, senta numa poltrona de trás e a partir de aí começa a trabalhar para que o próprio paciente fale de sua própria vida até poder fazer aparecer o trauma.
Há um texto que se chama Recordar, Repetir, Elaborar, onde Sigmund Freud mostra como o sintoma é um ato de repetição. E é um ato de repetição ligado a uma cena infantil. Essa cena infantil precisa ser recordada para não ser repetida, mas não recordada simplesmente como uma forma de tomar nota do que aconteceu, sino recordar e ao mesmo tempo elaborar. O processo analítico, então, seria um processo de lembrança e elaboração, a partir da qual mudaria a posição do sujeito em relação com seu próprio sintoma. Isso Freud chamou de trabalho analítico, de tratamento. É pouco usada a palavra cura, mas a palavra cura não seria totalmente impertinente se a gente fosse a ver a história da palavra cura. Comumente se entende a cura como eliminação do sintoma, mas esse tipo de caracterização de cura como eliminação do sintoma, de fato nós todos sabemos que não funciona nem sequer na medicina mais ortodoxa, digamos assim. Tem muitos sintomas que não se curam na medicina, mas sim são tratados. Essa ideia de cura como eliminação de sintoma é a cristalização de uma determinada concepção de cura da epidemiologia do século XIX. A epidemiologia do século XIX entendia que curar significava erradicar o sintoma, erradicar a doença. E aí foi cristalizado. Antes disso e depois disso, a medicina, e obviamente também a psicanálise depois, entendem a cura como tratamento, como cuidado, a cura como curare, né? Como cuidado. Significa também praxis, uma certa praxis, uma certa pragmática. Nós poderíamos nos remontar até o início da medicina e ver como Hipócrates, o pai da medicina, entende a medicina como um cuidado de si. Um cuidado de si em relação com o corpo, em relação com a alma, em relação consigo mesmo e na relação com os outros. Por isso é que então a psicanálise pode ser entendida como um processo de cura, na medida em que entendamos a cura como tratamento, como trabalho, como elaboração de um sintoma e a passagem de um mal-estar a um mínimo de prazer. Si se interesa por temas de filosofía y de psicanálise, inscríbase no canal da Casa do Saber.